Shalom Aleichem a todos que vão me ouvir neste momento, irmãos e irmãs no Mashiach, e amigos e amigas que se interessarem por este vídeo, né? Se interessarem pelo tema deste vídeo, peço a vocês que vocês não saiam, fiquem até o final, né? Porque não é interessante entrar para ver o que se trata e sair. O que eu vou fazer aqui é trazer um pouco da palavra de Yahuwah, né, o nosso Criador. Vou fazer aqui alguns comentários a respeito de alguns versículos de determinados livros, né, de determinados sefers do Brit Hadashah, ou seja, Aliança Renovada. Eu vou ler Matitiahu, Mateus, e depois vou passar lá para Gálatas, tá bom? E que a abençoe a todos vocês, lhes conceda muita shalom, e que nós venhamos a nos alimentar com o que vai ser dito agora, que não seja de mim, que não fale eu, mas o Ruach HaKodesh, o Ruach de Yahuwah, ele, em nome do Mashiach Yahushua, venha falar através de mim. Amém? Amém. Então, assim, olha, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é do capítulo 23, o último versículo 39 de Matitiahu, Mateus, que fala assim, olha bem, percebam, meus irmãos, porquanto eu vos digo, não me vereis outra vez, até que certamente aprendais a dizer Baruch Abba Beshem Hadon Yahuwah. Ou seja, bendito o Pai no nome do Filho soberano de Yahuwah. Então, meus amados, Yahushua, ele só vai voltar. Isso é certo, meus queridos. A gente abre as escrituras quando estão bem abertas, estão escancaradas para nós. Muitas das vezes a gente não percebe, a gente não tem olhos espirituais para a gente perceber, né? Mas agora eu estou tendo conhecimento de toda a escritura de uma forma diferente, orientado por grandes mestres da Torá, né? Israelitas Netzarim. Então, assim, a gente consegue entender melhor as coisas, inclusive as que estão por vir. Então, quando se fala em arrebatamento, né? É uma forma errada, meus amados. Eu lamento ter que dizer isso novamente para vocês que estão esperando, né? E vão continuar esperando, meus irmãos. E Yahushua só vai voltar, essas palavras que eu citei aqui agora, foram palavras dele. Ele só vai voltar quando os Yahudim, os judeus, né? Eles clamarem, né? Clamarem pelo nome de Yahushua, né? Baruch Haba Beshem Hadon Yahuwah. Quer dizer, eles clamando por Yahushua para Yahuwah. Eles clamando, bendito o nome. Né? Quando eles clamarem, quando eles entenderem que Yahushua é o Mashiach, quando eles tirarem as vendas dos olhos, entenderem que Yahushua é o Mashiach, e eles começarem a clamar, aí Yahushua vai voltar. Mas ele vai voltar para o seu povo, o povo de Israel. Não é para uma igreja. Ele vai voltar para o povo de Israel. Acontece que a igreja, ela faz parte de uma das duas casas de Israel, meus irmãos. Só que a maioria dos irmãos que estão nas igrejas não sabem. E aqueles que estão tendo esse conhecimento, muitos não querem saber. Por quê? Porque há mais conforto ficar onde está. Não mexer com o que está quieto, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito mais interessante a gente abrir realmente nossos olhos e nossos ouvidos espirituais para a gente entender. É muito mais interessante a gente fazer o retorno, a gente fazer a techuvá, fazer o retorno para o nosso povo. Porque a igreja não tem povo. Se a igreja ela acha que ela é diferente, que ela só aceitou o Messias e está tudo bem, entende, meus irmãos? Então ela não tem um povo. Ela formou um povo? Vocês acham que a igreja formou um povo? Amados, de maneira nenhuma. O povo de Yahuwah sempre foi, é e sempre será o povo de Israel.
Então, assim, hoje existem duas casas. A casa de Yahudá e a casa de Efraim. Lá em Israel, na Eretz Israel, lá estão os Yahudim, os judeus, porque foram eles que permaneceram. Os demais, todas as demais tribos se espalharam pelo mundo. E aí ficou numa só fusão, como sendo efraimitas. E todos os goim, todos os estrangeiros, né, que estão dispersos, que estão na diáspora, que estão reconhecendo Yahushua como seu Messias, que estão entregando suas vidas, estão entregando sua alma para Yahushua, todos esses, eles são também de Israel e não sabem. E aí o que acontece? Você precisa saber qual é a tua origem, verdadeiramente, para que quando Yahushua vir para os seus, você esteja lá. Você esteja fazendo parte deste povo seleto que é o povo de Israel, meus irmãos. Graças a Yahuwah, ele despertou-me, abriu meus olhos. E eu saí disto que chamam igreja, né? Não estou falando mal, eu não posso falar, eu vivi 30 anos lá, não tenho como falar mal. Não tenho como cuspir no prato que comi. Não é isso. Entende, meus amados? Mas quando a gente conhece a verdade nos liberta. Isso está escrito aqui no Brit Hadashah. Quando nós conhecemos a verdadeira verdade, a Emet, nós somos libertos. E hoje eu, com o conhecimento que eu estou tendo, verdadeiro das Escrituras, de quem eu sou, qual é a minha origem, por que eu aceitei, vamos dizer assim, aceitei entre aspas, né? Porque quem me aceitou foi ele. Por que eu aceitei o Mashiach? Por que eu passei a viver para o Mashiach, ainda que cometendo muitos erros, muitas falhas, muitos pecados? Sou humano, e estou fadado a cometer muitos ainda até o último dia. Infelizmente, irmãos, porque eu ainda vivo na carne. Quem vive na carne ainda está fadado. Não existe esse santinho, ou esse santarrão, ou essa santarrona. Não existe. Não existe. Todos pecaram. Por isso estão destituídos. Mas só estão no retorno, só estão em Yahuwah novamente quem está em Yahushua. Agora, se você é da casa de Efraim, se você está nestas denominações chamadas igrejas, você precisa se despertar para que você não fique sonhando, acordado, já quase desesperado porque Yahushua não vem. Você já está quase desesperado. Vem, Yahushua, vem nos livrar, vem nos salvar, Yahushua. Estamos nos 167 dias já, e Yahushua vai vir. Ah, falta isso, falta aquilo, teve um sonho assim, teve um sonho assado. Meus irmãos, acorda, entende? Eu não estou falando isso por mal de você, de forma nenhuma. Eu quero que você fique bem. Eu quero que você venha fazer parte de um povo que é um povo, irmãos. É um povo que pertence ao Criador. Toda a terra pertence ao Criador. Todas as pessoas pertencem a Ele porque Ele criou a todos. Mas Ele chamou um povo para si. E esse povo sempre foi dele e sempre será dele, meus irmãos. Não é só os judeus que são de Yahuwah. Não são só eles, não. Porque hoje em Israel, lá nas terras, na Eretz de Israel, estão os judeus, porque eles permaneceram. Mas as demais tribos, elas se espalharam na diáspora. Daí a chamar-se Efraimitas. Todas as demais tribos. Eu faço parte de uma delas. Yahuwah já me revelou, ali está a bandeirinha, olha, essa aqui em azul e vermelho, a bandeirinha da minha tribo. Porque eu aprendi com o meu moré, com o meu professor, né, que é importante que nós estejamos acampados com a bandeira da nossa tribo. E eu havia comprado essa bandeira antes, não sabia disso, eu comprei antes, me deu vontade de comprar. Senti o desejo, e eu fiquei numa felicidade quando eu vi ele falar isso muito grande. Então, meus amados, você precisa sair da igreja.
Não é para ficar desigrejado também, não é para ficar no mundão, muito menos. Mas é para você fazer techuvá e voltar para suas origens. Porque você é um israelita e você não sabe, ou você não quer dar o braço a torcer. E como israelita, evidentemente, você terá que cumprir os mitzvot, as leis de Yahweh, que estão na Torá, que Yahushua não veio abolir, meus irmãos. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. E ele só vai voltar, ele mesmo disse aqui, ele só vai voltar quando o povo lá em Israel clamar por ele. Quando chegar esse dia deles estarem clamando, não aguentarem mais, clamando, provavelmente já vai estar acontecendo a tribulação, eles já não vão estar suportando, eles vão cair em si, vão clamar por Yahushua. Aí Yahushua vai vir. Vai vir para onde? Lá para o seu povo. Ah, meus amados, se vocês não se despertarem, eu não sei como vai ser, eu penso que quando acontecer, as pessoas que morreram em Yahushua como cristãos, as pessoas que vão morrer em Yahushua como cristãos, eu penso que elas são salvas porque elas acreditaram no Messias. E ele prometeu que os que creem nele são salvos, porque a salvação vem pelo Messias. A salvação vem em Yahushua, né? A salvação vem nele. A salvação está em Yahuwah, que é o próprio Mashiach Yahushua. Então, meus amados, eu acredito que estão salvos. Mas vão perder muita coisa, porque não abriram os olhos para a verdade de serem um povo escolhido de Yahuwah, de fazer parte do povo escolhido de Yahuwah. Ó, queridos irmãos e irmãs, amigos que estão me ouvindo, que de repente vocês ainda não aceitaram Yahushua, a quem chamam de Jesus. Hoje eu prefiro falar os nomes verdadeiros, os nomes em hebraico, que são os nomes originais. Prefiro, até por ser um israelita Netzarim, né? A palavra Netzarim, se não me engano, vem de Netza, que significa guardar a Torá, meus irmãos. Guardar as leis, guardar os mandamentos. Também comumente dizer que são ramos do Mashiach, que é a verdadeira oliveira, os verdadeiros ramos. Eu pensava que eu era apenas um enxerto, como é que eu vou dizer? Que eu era um ramo não original. Hoje eu acredito, pelo que eu sei, que eu sou um ramo original. Fui reenxertado. Na verdade, eu fui enxertado porque eu nunca fui cortado. Quem foi cortado foram os meus antepassados, né? Mas ainda que eu não tivesse os meus antepassados, que eu sei que eles são israelitas, de repente até judeus também, mas assim, ainda que eu saiba, né, eu não fui cortado, porque eu não existia ainda. Então eu vim de uma família que tem as suas origens lá de Israel. Sejam Yahudim, sejam Efraimitas, não importa. O importante é ser do povo de Israel, é ser um israelita, é ter vínculo com Israel, meus irmãos. O importante é você ter vínculo com Israel, ser do Mashiach, sim, viver com todo o seu coração, de coração mesmo, aberto para o Mashiach, fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele também são mandamentos, né? Mas, sabe assim, você ter para você um povo, você saber que você pertence a um povo e que não é um povo qualquer, é o povo escolhido. Não existe isso de que o povo de Israel não é mais povo de Yahuwah. Não existe isso, meus irmãos. Isso é uma grande heresia. O verdadeiro povo de Yahuwah é Israel. E eu me sinto muito feliz por hoje fazer parte desse povo. É o meu povo. Assim que eu puder, e a Yahuwah sabe, eu estarei indo para lá. Eu vou para lá, para minha terra. Nasci por um acaso no Brasil, mas a minha terra não é essa aqui.
Então, meus amados, se vocês não abrirem os olhinhos de vocês, eu não sei como é que vai ser no período de tribulação, eu não sei como vai ser quando vocês vierem a morrer, ou mesmo se vocês passarem pela tribulação, né, vivos, como vai ser quando chegar no milênio, aqueles que se recusaram a aceitar o povo de Israel como sendo o povo verdadeiro de Yahuwá. Porque isso é uma teimosia, meus irmãos. Se você tem um canal como o meu, tem um irmãozinho assim como eu que está falando a verdade, a Emet, está falando a verdade, e você não quer ouvir, ou você acha que você que está certo, bate no peito dizendo, não, eu sou igreja, eu vou subir, eu vou ser arrebatado, eu vou subir. Meu irmão, quando chegar toda essa ocasião, a gente não sabe como é que vai ser. Agora, eu acredito piamente que o povo de Yahuwá vai ser guardado. O povo dele vai ser guardado. E como eu já disse no vídeo anterior, eu acredito que os 144 mil são os que Yahushua vai vir aqui, vai pegar eles, vai transformar eles e vai voltar, irmãos. Não vai ficar no céu com bodas no céu. Vai haver bodas, mas em Jerusalém, em Jerusalém, com os seus escolhidos, com os escolhidos dele, as primícias, né? Porque todo o povo de Israel é o escolhido dele, é dele. Mas neste momento, só as primícias vão ser levadas com Yahushua, não é arrebatamento. Eles vão ser simplesmente levados e vão voltar, vão subir, vão encontrar com ele nos ares, como está escrito em Tessalonicenses, vão encontrar com Yahushua nos ares, vão ser transformados e vão seguir todos para Jerusalém, irmãos. Maravilha, aleluia, vai ser lindo, vai ser lindo. Não há arrebatamento. Hoje eu falo com convicção. Eu estou com pena dos irmãos que permanecem insistindo nisso. Pessoas queridas, que eu gosto, que eu amo muito, que eu acompanhava. Existe um irmão que ele sempre fazia vídeos assim, tremendos. Ele fazia vários cálculos, ele fazia uma coisa matemática mesmo, que era um espetáculo, irmãos. E eu ficava assim, meio que naquela expectativa, será? Isso antes de eu me tornar um israelita, né? Foi por acaso, depois que ele parou, porque não aconteceu o que ele falava que ia acontecer. E esse irmão ainda dizia, tem que acontecer, tipo dando ordens para Yahuwá, tem que acontecer, ou para Yahushua, que Yahushua tem que vir arrebatar um povo diferente, um povo que não é o povo de Israel, o outro povo, um povo estrangeiro. Então Yahuwá, hoje, ele dá preferência a um povo estrangeiro, ainda que eles sejam efraimitas, mas são estrangeiros porque não nasceram, não são nativos de Israel, ainda que eles sejam efraimitas. Agora, evidentemente, eu acredito que quando você percebe que você é um israelita e você faz techuvá, você faz o retorno, aí você passa a ser um do povo, mais um do povo de Yahuwá, mais um do povo de Israel. Então, irmãos, vamos, despertar, porque a verdade, ela está nas Escrituras, a verdade. Eu mesmo tive muitos sonhos, eu não sei como lidar com eles. Talvez eu preciso pegar cada um deles e fazer uma reinterpretação, talvez, não sei. Ou talvez Yahuwá, ele me deu aqueles sonhos para aquecer meu coração, meu leve. E talvez ele fez para me aquecer porque eu estava afastado, eu estava muito frio, eu estava muito desligado. Então Yahuwá começou a me dar aqueles sonhos explosivos, e que eu comecei a entender que era arrebatamento, mas não era arrebatamento. Tanto que eu nunca me vi subindo. Aconteceu coisas assim que eu acreditava que era arrebatamento, mas eu não me via subindo. Era impressionante, irmãos, eu nunca me vi. Entendem, irmãos? Entendem? Você só será povo de Yahuwá, só fará parte do povo de Yahuwá o dia que você abrir seus olhos bem abertos e você sair da igreja e você fazer techuvá e vir e passar a ser um israelita,
fazer parte de um grupo israelita, um grupo verdadeiro, escolher, buscar em Yahweh, no seu Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, buscar nele a direção para que ele te leve para um grupo certo, para um grupo verdadeiro, como eu estou hoje. E eu estou aprendendo, irmãos, estou aprendendo. Entendeu? Claro que a bagagem que eu trago da vida cristã tem muita coisa que é aproveitável, mas tem muita coisa que não tem por que aproveitar. E hoje eu tenho pavor em saber que eu levei 30 anos transgredindo a Torá, transgredindo as leis, transgredindo o Shabat, irmãos. Eu tenho horror em imaginar que eu transgredi o Shabat durante todos esses anos da minha vida, crendo no Mashiach, que é o Mashiach de Israel, mas transgredindo. Oh, irmãos, graças a Allah, sua infinita misericórdia, né? Tem outra palavra que eu não lembro, em hebraico, que eu me esqueci, mas graças a ele, na sua infinita bondade, no favor imerecido que ele tem por mim, que ele não me cortou fora. Muitos já poderiam ter sido cortados fora, irmãos. Muitos poderiam estar sendo cortados. Entende? Mas ele é tremendo. Yahweh é tremendo. Ele é muito amoroso. Ele é um Abba amoroso, zeloso. Ele quer que todos sejam dele de verdade, sejam o seu povo. E todos aqueles que são sementes de Abraão, todos são sementes de Abraão, ainda que você não venha de uma das tribos de Israel, ainda que você não venha de um dos patriarcas filhos de Abraão, mas você vem de Abraão. A semente de Abraão, a zera de Abraão, se espalhou pelo mundo, irmãos. E Yahweh disse isso para ele, prometeu isso para ele, a sua semente se espalhará. E teve que acontecer tudo o que aconteceu em Israel. Teve que acontecer tudo, o povo ser disperso, o povo ser retirado da sua terra, o povo ser disperso, ter ido para a diáspora, para que essa palavra se cumprisse. E hoje a semente de Abraão está espalhada por aí. Mas muitos destes da semente vêm de um desses patriarcas. Um dos filhos de Jacó, que é Israel. Muitos. Eu, como sei que hoje eu faço parte de uma tribo, eu sou descendente de uma tribo aqui, ó, de uma tribo. Eu venho de um deles, de um dos filhos de Jacó, Jacó, ou seja, Israel, porque o seu nome passou a ser Israel. E de Israel veio o nome da nação Israel, passando aí pelos 12 patriarcas. Entende? Então você precisa ser um com o povo de Israel, de Yahweh. Você não pode ser igreja, irmão. Você tem que se despertar para isso. Você não pode ser igreja, achar que a igreja é maravilhosa e que a igreja não é maravilhosa. A igreja não é, porque ela transgride, irmãos. Ah, se nós soubéssemos o que passa no coração de Yahweh por conta disso, se nós soubéssemos, se nós sentíssemos um pouquinho o que de repente passa no coração dele, porque um povo que deveria ser povo dele, que deveria todo só estar fazendo parte de Israel, creem no seu Messias, no Mashiach de Israel, mas transgridem a Torá, não acreditam na Torá. Acreditam que não precisam guardar o Shabat. Acreditam que não precisam fazer, os homens não precisam fazer tefilá, circuncisão, que é uma aliança perpétua. É uma aliança perpétua. Leolam Vaed para sempre. Meus irmãos, então, Yahushua só vai vir buscar as primícias dele quando o povo de Israel, os Yahudim, os judeus, eles clamarem. Baruch haba Beshem Adon Yahuwah, Baruch Hashem Yahushua, Baruch, bendito o nome de Yahushua, bendito Yahushua, o nosso Mashiach, vem Mashiach.
Quando eles estiverem clamando, aí a Yahushua vai vir. Porque a Yahushua veio para os seus. Ele não veio para um povo diferente, ele veio para os seus. E aí eu quero dar sequência aqui, né? Aqui no capítulo 24, esse capítulo 24 de Matitiarro é muito polêmico, né? Que as pessoas acham que está falando do tal arrebatamento, que eu também acreditei durante tanto tempo, estava tão enganado quanto vocês que ainda acreditam estão, né? Então assim, no capítulo 24, versículo 12, vai dizendo assim, ó: e em razão da abstinência da Torá ter se multiplicado, o arravá de muitos esfriará. Sabe, essa palavra na tradução de Almeida é bem diferente. Em razão da abstinência da Torá, não é assim, em razão do esfriamento de muitos, em razão da abstinência da Torá. A abstinência quer dizer as pessoas pararem de seguir a Torá, pararem de praticar a Torá, pararem de acreditar na Torá. Acreditar, seguir e praticar. Isto é abstinência. Por causa da abstinência da Torá ter se multiplicado, porque se multiplicou hoje. Toda igreja, ela não guarda essa abstinência, se multiplicou. O arravá, que é traduzido de uma forma meio grosseira, em amor, de muitos esfriará. Quanta gente não abandonou a Mashiach, irmãos? Sabe assim, eu não entendo uma pessoa que confessa que a Yahushua é o seu Messias, que a Yahushua é o seu Mashiach, que ele é maravilhoso, que ele é o Salvador, que ele salvou, que ele tirou do mundo, que ele libertou disso, libertou daquilo. Eu não entendo que uma pessoa dessa um dia, não quero mais saber, ele não é nada, ele não existe, eu não sou de ninguém. Ou então, sabe, assim, deixa a Mashiach para acreditar em outro, para passar a viver para outro. Eu tinha um amigo meu, lá no passado, quando eu era mais jovem, né? Eu tinha um amigo meu e nós éramos espíritas naquela ocasião, né? Então eu me voltei para Yahushua, né? Antes dele, eu aceitei Yahushua e passei a viver na igreja, né? Antes dele, antes eu tivesse conhecido, sabido que eu era israelita logo no início, né? Hoje, de repente, eu seria um professor também. Não que isso seja tão importante, mas eu estou aprendendo, gatinhando na Torá, né? Graças a Yahuwah por isso, né, meus irmãos? Mas esse meu amigo, um dia ele também aceitou Yahushua. E ele também abandonou o espiritismo, assim como eu abandonei, ele abandonou. Mas eu abandonei de verdade, irmãos, de verdade. Nunca mais quis saber, eu tenho horror àqueles espíritos, que eu sei que são shedim, são demônios, né? Aqueles espíritos, aqueles orixás, aquela coisa, tudo shedim, tudo demônio. E esse meu amigo também abandonou. E aí ele ficou na igreja, ficou seguindo, né, as tradições da igreja, aquela coisa toda. Um belo dia ele resolveu ir lá na macumba de novo, no candomblé. E o que aconteceu? O orixá dele, o espírito dele, não sei mais, me lembro mais quem foi, pegou ele. E aí ele começou a voltar para o candomblé. Começou a voltar. Irmãos, não demorou muito. Ele ficou doente de uma doença mortal. Yahuwah matou ele, irmãos. Yahuwah matou, porque ele conheceu a verdade, ele conheceu Yahushua e largou Yahushua para voltar para os demônios. Meus irmãos, isso é triste. Isso é triste. Então, eu, Ariel, não entendo como uma pessoa faz isso. Não entendo. Sabe? A gente que experimenta as alegrias da presença de Yahushua, a gente que sente a presença desse maravilhoso Elohim, porque Yahushua é Elohim tanto quanto Yahuwah. Uns dois são um, meus irmãos. Yahuwah é errado, é um. Mas na sua manifestação espiritual, na sua manifestação física, que é a Yahushua. Eu não entendo, meus irmãos. E hoje que eu conheço melhor, e hoje que eu faço parte de um povo seleto, que hoje eu me orgulho em dizer que o meu povo é o povo de Israel, eu tenho orgulho disso, meus irmãos. Dizer que
O meu povo é o povo de Israel. Aqui do lado de cá tá a bandeirinha do Brasil, olha, porque é onde eu nasci, né? Mas aqui está, olha, a menorá, né? Bem no meio, um dos maiores símbolos de Israel, se é que não é o maior símbolo, né? Do lado de cá a bandeira de Israel e do lado de cá a bandeira da minha tribo. Não vale a gente ficar falando toda hora qual é, né? Cada um deve saber qual é a sua. Yahuwah, se você buscar nele, acredito que ele revela. Se você começar a fazer techuvá. Então hoje eu sinto orgulho. Eu já me senti orgulhoso de ser de Yahusha, né? Pertencer a Yahuwah em Yahusha. De carregar o Ruach HaKodesh em mim. Já me senti orgulhoso disso, um orgulho kadosh, um orgulho santo. Não é um orgulho soberbo, né? Mas um orgulho kadosh. E hoje meu orgulho ainda é maior, meus irmãos, porque hoje eu tenho orgulho de saber que eu faço parte desse povo seleto. Um povo que foi escolhido por Yahuwah a dedo, irmãos. A dedo. E por mais que Israel tenha pecado, por mais que Israel tenha cometido abominações diante de Yahuwah, e cometeu muitas abominações, né? Daí toda a história de Israel, vocês devem saber, todos os acontecimentos foram levados para a Babilônia, foram dispersos de Israel, e por aí vai uma série de coisas, vários reis, vários Melehim de Israel foram mortos pelos pagãos, porque Yahuwah permitiu, eles estavam transgredindo, eles estavam fora da Torá, eles estavam adorando deuses pagãos, eles estavam fazendo coisas terríveis, prostituindo-se espiritualmente. Yahuwah permitiu que tudo isso acontecesse, mas nunca Yahuwah deixou de olhar para Israel. Nunca Yahuwah deixou que Israel passasse a não ser mais dele. Nunca, isso nunca. Israel sempre será de Yahuwah. O povo verdadeiro é Israel. Oh, aleluia. Bendito é o nome de Yahuwah, verdadeiro povo dele. E aí, meus irmãos, o Ahavá, o amor de muitos se esfriará e se esfriou por causa da abstinência da Torá. E aqui vai falando no versículo 15, quando, portanto, ouvirdes a abominação da desolação, falada por intermédio do Navi e profeta Daniel, surgindo na Beit HaMikdash, quem lê entenda, Beit HaMikdash era o templo construído por Salomão, é o Beit HaMikdash. O que está lá? Eu já falei isso num outro vídeo. O que está lá hoje, meus irmãos? Aquele monte, aquela mesquita, né, com domo dourado, aquela mesquita não é Yahuwah que mandou levantar ali. Aquela mesquita, meus irmãos, ela é a abominação da desolação, que foi levantada no lugar onde havia o templo de Yahuwah, Beit HaMikdash. Ali, exatamente ali, que era Beit HaMikdash, foi levantada aquela mesquita. É abominação. Eles tiveram a ousadia de derrubar o templo que levava o nome de Yahuwah, né? Para montar uma mesquita. Para lá dentro eles adorarem um falso Elohim. Vou até colocar a palavra Deus mesmo. Um falso Deus. Entende? Essa é a abominação. Não vai acontecer ainda. Já aconteceu. Está lá. Entendeu, meus irmãos? Deixa eu pular então para Gálatas, para que não fique muito longo, né, o vídeo. Eu não quero que ele fique muito longo, não. Então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Eu vou falar os que eu marquei só, tá? Sabendo que um homem não é declarado justo pelas obras legalistas dos homens, mas pela emuná, fé em Yahusha,
HaMoshiach, a saber, nós que cremos em Yahushua HaMoshiach, consequentemente para que fôssemos declarados tzadikim, justos, pela emuná no Moshiach, pela fé no Messias, e não pelas obras legalistas dos homens, porquanto mediante a estas obras legalistas, nenhuma carne será declarada justa, tzadik. Então, sabe essa coisa legalista, uma imposição, né? Então, por exemplo, a Brit Milá, a circuncisão, quando ela é imposta, ela é uma coisa legalista. Quando os israelitas que não eram judeus, né, vamos dizer assim, quando os israelitas eles começaram a aceitar Yahushua, vários israelitas estavam dispersos de Israel, estavam por lá, mas não dentro da terra de Israel, que não eram Yahudi, que não eram judeu, começaram a aceitar Yahushua, foram aceitando, os judeus eles começaram com coisas legalistas. Essas pessoas têm que fazer Brit Milá, eles precisam fazer Brit Milá para ser salva. Aí o apóstolo Shaul, né, ele colocou essas palavras. Por obras legalistas, não. Por falta de emuná, não. Falta de fé. Nada legalista. Se eles quiserem fazer a circuncisão, eles vão fazer, porque vai brotar no coração deles. Meus irmãos, isso aconteceu comigo. Eu, antes de saber que eu era um israelita, eu tinha vontade de fazer. E a Ruá sabe que não é mentira minha, meus irmãos. Eu tinha vontade, mas eu lia a Bíblia, né, na tradução de Almeida, que era a que eu mais lia mesmo, era a Bíblia que eu tinha, era a Bíblia na tradução de Almeida. Eu via e enxergava e entendia, como todos os cristãos entendem, que não é preciso, que não é necessário. Então eu tinha medo até de falar, porque eu podia estar cometendo um pecado. Mas quando eu conheci a verdade e vi que o apóstolo Paulo não estava falando que era proibido, que não, de forma nenhuma, esta é uma aliança perpétua, não estava proibido de forma nenhuma. Mas era proibido obrigar as pessoas de forma legalista. Que ele não aceitava era que eles obrigassem, que eles começassem a impor de forma legalista. E assim é tudo demais, irmãos. Todas as demais coisas que eles diziam que tinha que ser feito como tradições humanas, o apóstolo Shaul, Paulo, ele era contra. Ele era contra as coisas legalistas. Vocês entendem, meus irmãos? Nas traduções de Almeida, principalmente, elas falam de uma forma, foi traduzido de uma forma tão tendenciosa, que é para você acreditar que você não precisa mesmo fazer essas coisas. Que você não precisa observar a Torá, que você não precisa fazer a Brit Milá se você é homem. Entendeu? Você não precisa guardar o Shabat. Você não precisa participar da Pesa. Irmãos, ano que vem eu vou participar do Pesa. Se eu ainda estiver sozinho, eu vou me juntar ao meu irmão, vou pedir para ele com a família dele, né? Irmão, eu estou sozinho, eu preciso participar do Pesa. Eu já fiz a minha Brit Milá. Um homem para participar do Pesa, do verdadeiro Pesa, né? Que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Pesa israelita, ele precisa ser circuncidado na carne, né? Então eu já posso. E ano que vem eu quero participar. Eu vou participar, cumprindo mais o mandamento. Sempre que eu puder cumprir mandamento, eu vou cumprir, irmãos. Eu digo sempre que eu puder, porque tem mandamentos que, de repente, a gente não consegue porque a gente mora numa cidade. Tem coisas que não tem como. Não tem como. Eu não sei quando eu sento numa cadeira na rua, numa condução, ou onde eu estiver, se uma pessoa impura sentou antes. Vocês entendem? Eu não sei se uma pessoa impura sentou ali e eu vou me sentar, vou me sujar. É uma coisa espiritual, né? Eu não sei. Então, tem coisas que não tem como cumprir. É muito forte tudo isso, meus amados. Muito forte. Porque ele está falando, né, apóstolo Shaul, porque eu, por intermédio da Torá,
Estou morto para o legalismo dos homens, para que eu pudesse viver para Yahuwá. Olha o que ele diz, irmãos. Nessas escrituras aqui, a restauração das escrituras. Escrituras sendo restauradas. Palavras originais, tiradas do aramaico e do hebraico. Originais, não é do grego não, é do hebraico e do aramaico. Então aqui, olha, porque eu, apóstolo Shaul, por intermédio da Torá, você vê que ele não falava contra a Torá, ele falava a favor. Por intermédio da Torá, estou morto para o legalismo dos homens. Ele estava morto para as tradições, aquelas coisas legalistas, tradições, por exemplo. Tradições são coisas legalistas. Tem tradições hoje lá no judaísmo, lá no meio dos Yahudim, né, em Israel, que são boas, não fazem mal nenhum você seguir, é bom, é tov. Mas tem tradição que vai até contra a Torá, então a gente tem que fugir dessa tradição. Como diz o meu Moré, tudo que é ismo não é bom, irmãos. Cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, tudo que é ismo, foge disso. Tudo que é ismo não é bom. Entendeu? Então, o judaísmo também não é bom, porque há coisas que eles praticam que não é bom. Eles não falam o nome de Yahuwá, eles estão transgredindo a própria Torá. Que Yahuwá disse que este é meu nome para sempre, meu nome Leolam Vaed, esse é meu nome para sempre. Yahuwá faz questão de dizer, esse é o meu nome. Quando a gente está lendo a Torá, ele diz, né, eu sou Yahuwá, Ani Yahuwá. Volta e meia, quando você está lendo no hebraico, você vê ele falando Ani Yahuwá. Ele faz questão de dizer que ele é Yahuwá. Mas os Yahud, os judeus, eles não querem mais falar, eles proibiram as pessoas de falar o nome do Criador, que é maravilhoso, que é lindo e que nos faz um bem tremendo. O nome dele nos faz bem. É puro, é santo, é kadosh, nos faz bem, irmãos. E então, ele não vive mais no legalismo dos homens para que ele pudesse viver para Yahuwá. Então, para eu viver para Yahuwá, eu não quero saber de legalismos, não quero saber de tradições que não prestam, não quero saber. Não quero saber de ismos que são contra a Torá, não quero saber de ismos, sabe? Ismos que são que transgridem as leis, transgridem as mitzvot, transgridem a Torá de Yahuwá, que é Leolam Vaed. Ela é para sempre, para sempre. Um dia nós não vamos precisar mais da escritura escrita. O próprio Yahusha vai nos ensinar. Ele é a Torá viva. Ele vai abrir a Torá assim de um jeito que a gente nunca conseguiu entender. Ele vai nos explicar a Torá, porque ele é a Torá viva. Um dia, Yahusha será o nosso mestre Leolam Vaed para sempre. Oh, glória, isso vai ser maravilhoso quando a gente estiver com ele, e ele ensinando. Mas, imagina, né? Não hei de frustrar o favor imerecido de Yahuwá. Não hei de frustrar o favor merecido. Frustrar, né? O favor imerecido que Yahuwá tem por nós. É um favor que Yahuwá faz por nós, irmãos. Nós que somos pecadores já éramos para ter sido fulminados, cortados, lançados fora e por aí vai, mas não. Yahuwá, ele nos olha com ahavá, amor, ahavá. Ele nos olha com ahavá e ele tem amor, ele tem favor imerecido por nós, imerecido porque nós não merecemos o favor dele, né? Pois se o tornar-se tzadik, se o tornar-se justo, vem pela legalidade humana. Olha como ele aqui está falando de legalidade o tempo todo, né? Então, Moshiach morreu em vão. Então, se tornar-se um justo tem que ser pelo legalismo humano, o próprio Mashiach morreu em vão. Aqui nessa escritura ele traduziu como Moshiach, né? Então, aqui no glossário fala que tanto faz falar Moshiach como Mashiach. Eu sempre ouvi Mashiach. Por isso eu só falo Mashiach, porque eu sempre ouvi Mashiach. Aquele que vos
que vos supre com Ruach HaKodesh. Quem é que nos supre com Ruach HaKodesh? Yahuwah, Tzvaot, o Elohá dos exércitos celestiais. Aquele que vos supre com Ruach HaKodesh. E quem é Ruach HaKodesh, irmãos? É o Espírito Santo, que é chamado de Espírito Santo. Ruach é vento, é espírito, é sopro, né? HaKodesh, que é santo. E opera grandes nisim entre vós, grandes coisas, grandes manifestações entre vós. Ele o faz pelas obras legalistas dos homens, nos mandamentos da Torá. Ele o faz pelas obras legalistas dos homens, aos mandamentos da Torá. Aquele que supre com o Ruach HaKodesh e opera grandes nisim entre vós, ele o faz pelas obras legalistas dos homens, aos mandamentos da Torá, ou pelo vosso ouvir e pela emuná. É uma pergunta que ele faz. Ele o faz pelas obras legalistas dos homens, aos mandamentos da Torá, ou pelo vosso ouvir e pela emuná. Pelo ouvir a verdade, a emet, e pela fé, né, emuná. Obviamente que é pelo ouvir e pela emuná. Ouvir a palavra, a verdadeira escritura. Ouvir a escritura sagrada, que os Yahudim conhecem como Torá, e que a gente também conhece como Torá. Toda a Taná, ela vem desde Torá até o último Nevim, que é os profetas. Depois vem a Brit Hadashah, aliança renovada. Primeiro vem a primeira aliança, depois a aliança renovada. Não existe Novo Testamento, não. Não existe Antigo Testamento, não, porque já colocaram essas palavras mesmo proposital, irmãos, para que você tenha na sua cabeça que o que está aqui antes de Matitiahu, antes de Mateus, é antigo. É antigo. Você não tem que observar muita coisa, não. Uma outra passagem, quando eu ia na igreja, né, que haviam as pregações, as pessoas gostavam muito de pregar no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Daniel e por aí vai. Eles gostavam muito de pregar no Antigo Testamento. Mas qual era a pregação deles, meus irmãos? Qual era a pregação? Era extrair apenas aquilo que era proveitoso para eles, proveitoso para a igreja. Não extraía o que o Nevi estava falando da Torá. Isso não fala, mas extraía aquilo. Às vezes começava de um versículo para frente, porque o que vinha antes falava da Torá, então não vamos falar, porque isso não é importante. O importante é o que ele está dizendo aqui, que é importante para nós hoje. Então é assim, irmãos. É assim, entendeu? Então é ouvir a verdade da Torá. E a Ruxa é a verdade, ele é a própria Torá. Né? Mas depois vindo a Emuná Netzarim, olha só, depois vindo a fé Netzarim, que somos nós, israelitas Netzarim, não estamos mais debaixo dos mestres das escolas legalistas. Ai, aleluia, né? Aleluia. Então hoje eu não preciso mais de teologia, eu não preciso ir para uma sinagoga para me instruir, para ser um rabino. Eu não preciso de nada disso, irmãos. Sabe por quê? Porque a minha fé é Netzarim, a minha emuná é Netzarim. Então eu não estou mais debaixo dos mestres, eu não preciso mais estar debaixo dos mestres das escolas legalistas. Porque muita coisa que é ensinada em teologia é legalismo, muita coisa que é ensinado lá para a formação de um rabino é legalismo. Muita coisa que é ensinada é transgressão da Torá, muita coisa é ensinada é transgressão. As pessoas que se formam para serem rabinos, elas negam terminantemente o Mashiach. Isso é transgressão. O Mashiach, ele está descrito nas escrituras desde Gênesis, desde Bereshit, desde o início, desde o princípio fala de Arusha, desde o princípio. Mas eles não querem saber, eles têm os olhos vendados e ainda ensinam que Arusha não é o Mashiach, que o Mashiach ainda vai vir. Vão ficar esperando, né? Coitados deles. Tomara que eles abram os olhos antes do tempo, né? Tomara que eles abram os olhos antes.
para que não morram sem salvação, sem o Mashiach. Então, assim, amados, nossa obrigação, principalmente nós, Netzarim, nossa obrigação é orar, é fazer tefilá pelos nossos irmãos Yahudim. Eles são nossos irmãos, todos somos israelitas, eles são nossos irmãos, são irmãos que eu amo muito mesmo. Eu estava ainda há pouco pensando, estava sentado ali no sofá, eu tinha almoçado, deitei um pouquinho, fiquei pensando, o dia que eu estiver em Israel, eu vou sentir uma alegria tão grande por estar no meio dos meus irmãos, andando e vendo os meus irmãos ali, né? E os meus irmãos Yahudim, maioria irmãos Yahudim, vai ser muito gostoso, entendeu? E eu espero que nessas alturas eu já esteja falando hebraico, não só lendo nas escrituras hebraicas, mas falando, para que eu possa falar, testemunhar que a Yahushua é sim o Mashiach, e que a Yahushua é o Mariá, ou seja, o soberano Yah, ou seja, Yahushua é Yahuá. Por isso Yahuá é errado. Yahushua não herdou o óvulo de Maria, nem muito menos a zera de Jacob. De Jacob, José, né? Yosef, perdão. Ele não gerou, ele não herdou a zera, a semente, o espermatozoide de Yosef, e muito menos o óvulo de Maria. Ele foi plantado dentro do ventre de Maria, para que ele nascesse como um homem. Manifestação física de Yahuá. Ele tinha que vir assim. Porque nem homem pode salvar outro homem. Então Yahushua não poderia ter mistura genética com o homem, com o ser humano. Yahushua não teve semente, não teve mistura com a semente humana. Yahushua é Yahuá, meus irmãos. Ele é Yahuá. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Saber que o meu Messias, o meu adorado Messias é o próprio Criador. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é uma verdadeira emuná, verdadeira fé, né? Maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para cumpri-las. Olha que forte que o Shaul, apóstolo Shaul, escreveu aqui, meus irmãos. Isso está no versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas, né? Gálatas. Maldito todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para cumpri-las. Meu Pai! Ele falou, aqui está escrito, irmãos, que é maldito todos aqueles que não creem na Torá, irmãos, que não cumprem a Torá. Ele está falando são malditos. Maldito aquele. É só pela misericórdia que Yahuá não corta de vez esse povo que se chama igreja, meus irmãos. Meus irmãos, é só por misericórdia mesmo. Não fosse isso, não fosse pelo seu favor imerecido. Eu já tinha sido eliminado bem antes de saber que eu era israelita. Bem antes. Mas ele sabia que eu iria me tornar um israelita. Ele sabia. Ele sabe o futuro. Assim como ele sabe que muitos de vocês vão se tornar israelitas uma hora. O Ruach Kodesh vai convencer o leve de vocês, o coração de vocês, para que vocês se tornem israelitas. Porque se vocês não se tornarem e passarem dessa para outra, eu acredito que só vai ter salvação. Não acho nem galardão, irmãos. Nem galardão. Por quê? Porque não cumpre a Torá. E olha que o apóstolo Paulo falou que maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá. Palavras dele, está escrito aqui, nessa escritura renovada. Eu podia até parar por aqui, irmãos. Está muito forte, não está? Isso em Galotiá, em Gálatas, no Brit Hadashah, que vocês cristãos chamam de Novo Testamento, como eu também chamava. Hoje eu sei que não é Novo Testamento coisa nenhuma. É aliança renovada.
é renovada porque a Yahusha veio cumprir, não veio abolir. Nenhum dos seus talmidim aboliram nada, eles cumpriam. A congregação israelita no início, ela cumpria a Torá, seguia o Mashiach, cria no Mashiach, mas cumpria a Torá, guardava o Shabat, tudo mais, irmãos, tudo mais. E a Yahusha, antes dele ir para o madeiro, antes dele passar por tudo aquilo que ele passou, ele se reuniu com seus talmidim para a última pesa. A última pesa como um homem que ele estava, como entre os homens como ele estava, que ele não era um homem, né? Ele estava num corpo físico, mas nós sabemos que era o próprio Yahuwah que estava ali manifestado. Então, o próprio Yahusha, ele fez ele participou do pesa, sendo ele obviamente o mestre ali, né? O mestre, ele distribuiu o cálice, ele distribuiu o lehem, que é o pão, ele distribuiu as coisas que estavam na mesa, ele fez a tefilá, ele orou. Ai, quem dera que eu participasse de um pesa com o Yahusha ali, né? Em pessoa. Eu sei que quando eu participar do pesa, ele vai estar presente, onde tiver 2, 3, ele está. Mas, como em pessoa física, que coisa magnífica. Coisa magnífica que aqueles talmidim, aqueles homens tiveram. Então, meus irmãos, o próprio Yahusha participou do pesa. Ele não veio abolir nada. Não veio abolir. Veio cumprir. Mas depois, vindo a Emuná, Netzarim, aí eu já acabei de ler, né? Porque todos vós sois Binei Yahuwah. Todos vós são filhos de Yahuwah. Pela Emuná no Moshiach Yahusha. Você é filho de Yahuwah pela sua fé em Yahusha. Mas, meus irmãos, um filho que é filho cumpre a vontade do seu pai, cumpre a palavra do seu pai. E neste caso, um filho de Yahuwah cumpre a Torá. Cumpre a Torá. Não transgride. Não é maldito como o apóstolo Shaul falou. É kadosh, porque cumpre. Ele não só, ele é um Binei Yahuwah pela fé, pela emuná no Moshiach, Yahusha, como ele é um kadosh Binei Yahuwah, um filho santo de Yahuwah, porque ele cumpre os mandamentos, ele segue a Torá. E se vós sois no Moshiach, então vós sois Zera de Abraham, e herdeiros de acordo com a promessa. Viu só, meus irmãos? Se vocês são do Moshiach, se vocês são do Mashiach, então vós sois semente de Abraham, e herdeiros de acordo com a promessa. De alguma forma ou de outra, você pertence a você faz parte desse povo. Você só não quer verdadeiramente interagir, fazer parte desse povo, cumprindo as escrituras como elas são,